Coerência, do latim coerentia, é o que está junto ou ligado. Relaciona-se à inteligibilidade do texto. Os textos coerentes são resultado de um plano bem definido, bem arquitetado, que requer ideias ordenadas e ligadas de maneira clara e lógica. Sem coerência, é impossível alcançar uma unidade. É preciso que as ideias se ajustem e se completem de maneira harmoniosa. É como se tivéssemos um quebra-cabeças e fôssemos colocando peça a peça para formar aquela unidade. Detalhando ainda mais, o conceito de coerência se refere ao nexo entre as ideias, os acontecimentos e as circunstâncias. É um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. Então, a coerência vem para estabelecer uma unidade sem contradições. É a estratégia que o autor utiliza para conseguir encaixar as peças e dar a elas um sentido completo. Essa organização demanda um texto com uma macroestrutura e microestrutura. Então, eu vou elaborar um texto, ele vai ser uma unidade em que a macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, a mesma referência temática em toda extensão. Essa mesma referência temática, quando estamos abordando um determinado conteúdo e, às vezes, saímos um pouco daquele conteúdo com algum exemplo, precisamos rapidamente retomar. Por quê? Porque senão acontece aquilo que nós chamamos de fuga ao tema. E fugir ao tema compromete totalmente a unidade temática. Tanto é que, em provas de concurso, de seleção vestibular, etc., a fuga ao tema é o motivo da nota 0. É a única forma de se anular, em primeira mão, uma redação, uma produção de texto, é a fuga ao tema. Fugiu ao tema, 0. O segundo é não escrever o número de linhas, né, exigidos, pedidos. Mas para esse ainda a gente costuma dar um jeitinho. Né? 2, 3 linhas a menos. Vamos fazer vista grossa para isso, porque o texto está muito bom. Agora, fugiu ao tema, não. Pode escrever uma coisa belíssima, mas nada a ver com o que foi pedido, eliminado o texto. Então, nesse sentido, coerência é tudo. Vejamos, então, para que exista coerência, o que é necessário. Harmonia de sentido, de modo a não ter nada ilógico, nada desconexo. É preciso haver relação entre as partes do texto para formar a unidade de sentido. Ademais, as partes têm de estar interrelacionadas. Se elas se completam, né? Não pode apresentar contradições entre as ideias. A coerência depende da interação do texto, do seu produtor e daquele que procura compreender esse texto. Então, vai depender muito do receptor, do conhecimento de mundo dele, da situação de produção, do grau e do domínio dos elementos linguísticos utilizados na construção do texto. Lógico que, quanto mais leitura, quanto mais informações a respeito do tema, melhor será o diálogo travado e mais condições o leitor terá de dizer se esse texto é realmente bom, o que tem de novidade nele e em que ele acrescenta conhecimentos aos meus já obtidos sobre o assunto. Recomendações para garantir a coerência textual. Organizar as ideias de forma lógica, fazendo uso da técnica da dúvida. Então, depois do texto elaborado, ou mesmo na hora de elaborar a estrutura, o esqueminha para escrever, verificar se é possível trocar as partes de lugar, se é possível encaixar de uma maneira melhor, se é possível surpreender o leitor,
se é possível colocar um final mais instigante, né, mais completo, para poder fechar essa unidade da melhor maneira possível. Deve-se preocupar em combinar, relacionar as partes do texto. Sempre o A transcrito em B, o B transcrito em C, o C transcrito em D, para formar aquele todo e sem repetição. Outra recomendação para garantir a coerência textual é evitar a repetição de palavras e de ideias, porque isso denota falta de reflexão e de domínio sobre o que está escrevendo. É preciso caminhar de um ponto A para chegar a um ponto N, ou P, ou Q, qual seja, mas sempre numa linearidade com as ideias amarradas para uma conclusão precisa. O texto é, então, o conjunto de palavras, de frases escritas. Eu tenho palavras que formam frases, que formam períodos, que formam parágrafos, que formam o texto. Com base nisso, é preciso promover entre as partes do texto as relações de dependência adequadas para que haja o sentido de acordo com essas relações mantidas entre as unidades do texto. E a unidade textual é indispensável à coerência. As ideias na dissertação vão se completar. A ideia geral vai se apoiar na ideia particular, a particular vai sustentar a geral e, assim, o texto vai caminhando coerentemente com a coesão colaborando o tempo todo, porque os conectivos ajudam a dar sentido e unir duas ou mais ideias. Esses conectivos vão expressar com clareza alternância entre os fatos, conclusões, né? Assim, desse modo, dessa forma, assim sendo, isso posto, né, para eu concluir as minhas ideias. As oposições necessárias, bem marcadas com o mas, todavia, contudo, entretanto, no entanto. As concessões, mostrando as adversidades, embora isso tenha sido dessa forma, conseguir para mostrar prós e contras num fio de raciocínio, sem contradições. As adições feitas com os termos adequados, né? E não usarmos um entretanto no lugar de um e, porque coloca todo o raciocínio anteriormente descrito a perder. Explicação com que, porquê, desse modo, assim, causas, com que, porquê e pois, consequência, desse modo, né? Assim, tal e qual, tal qual, tal que, temporalidade, sempre marcando, né, a relação entre a ocorrência dos fatos e o tempo da escrita, a época da observação daquilo que se expõe, finalidade, para que isso, comparação, conformidade, condição. Então, todas essas relações bem marcadas demandam que as peças do quebra-cabeça sejam muito bem delimitadas para, na hora de fazer essa junção, estabelecer o tecido de forma coerente.